Olá pessoal, estamos de volta. No bloco anterior, para a gente revisar, né? No bloco anterior a gente falou sobre a questão política, né, no Enem. A gente trouxe duas questões, uma tratando sobre a questão do regime militar e da nova república, e uma outra tratando sobre a discriminação e a xenofobia, tá? A gente vai ter mais duas questões para trabalhar, certo? E também são duas questões que vão tratar da questão política. Como eu falei, a questão política na prova do Enem do ano passado foi muito, muito forte, muito presente. E a tendência é que ela permaneça também para esse ano, certo? Essa próxima questão que a gente vai ver, ela vai tratar da questão dos regimes militares, certo? Por toda a América do Sul, certo? É um contexto maior do que a gente falou naquele primeiro. E depois a gente vai ter uma outra sobre a primeira república, né, que a gente teve no Brasil, certo? Então, só para a gente ficar atento a isso, que, como eu falei, é bem recorrente na prova e a tendência é que seja ainda mais, certo? Vamos olhar aqui a próxima questão. Ela fala: a Operação Condor está diretamente vinculada às experiências históricas das ditaduras civil-militares que se disseminaram pelo Cone Sul entre as décadas de 1960 e 1980. Depois do Brasil, Paraguai, aí fala que foi a vez da Argentina em 1966, Bolívia em 66 e 71, Uruguai e Chile em 73, Argentina novamente em 76. Em todos os casos, instalaram ditaduras civil-militares, em menor ou maior medida, com base na doutrina de segurança nacional e tendo como principais características um anticomunismo militante, a identificação do inimigo interno, a imposição do papel político das Forças Armadas e a definição de fronteiras ideológicas, certo? Aí a questão pergunta: levando-se em conta um contexto que foi criada, a referida operação tinha como objetivo coordenar a opção A, modificação de limites territoriais, B, sobrevivência de oficiais exilados, opção C, interferência de potências mundiais, opção D, repressão de ativistas oposicionistas, opção E, implantação de governos nacionalistas, certo? Então, a gente vai dissecar um pouco essas questões aqui, certo? Ele fala sobre a Operação Condor. O que foi a Operação Condor? Como a questão mesmo fala. Foi uma medida, certo, tomada em todo o Cone Sul, da América do Sul, e teve envolvido todos esses países que a gente citou: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile e a Bolívia. Então, essa operação, ela teve como apoio dos Estados Unidos, certo? O apoio estadunidense. Esse apoio, ele fez com que ele queria fortalecer, de certa forma, a questão do capitalismo na América do Sul. Tá? Se a gente localizando historicamente, esse processo era durante a Guerra Fria, certo? Então, aquele momento onde os Estados Unidos, de forma indireta, duelava com a União Soviética, certo? Então, você tinha toda uma Europa comovida com essa questão da Guerra Fria, certo? Aí é que a gente tem as guerras do Vietnã, a Guerra da Coreia. Então, de um lado, uma força capitalista, que era os Estados Unidos; do outro lado, uma força socialista, né, da União Soviética. E essa operação, ela tinha vinculada, né, diretamente essas questões com essas ditaduras civil-militares nesses países, certo? O fato curioso é que, dentro desses países, eles agregavam alguns países também da América do Norte e da América Central. E o fato curioso é que Cuba, né, a Cuba do Fidel Castro, fazia parte também desse sistema, certo? De apoio norte-americano, e depois eles acabaram rompendo as suas relações, né? E aí, justamente por causa da questão do comunismo cubano. Mas a gente pegando o gancho aqui nessa nossa questão. Então, ele fala na questão A, por exemplo, a modificação de limites territoriais, certo? Nenhuma dessas regimes totalitários que aconteceram na América do Sul tinham caráter expansionistas. Então, portanto, a gente não pode tratar como uma forma de que essas revoluções tinham por medida tomar regiões e agregar a seus territórios. Então, portanto, a gente corta essa questão aí, porque não teve nenhum limite, a modificação de nenhum limite territorial, certo? Era justamente a preservação
do seu território numa forma capitalista, certo? E que caçasse, de certa forma, os seus opositores. Na opção B, sobrevivência de oficiais exilados. Algumas medidas elas são feitas justamente para que esses oficiais, né, em determinados momentos da revolução, dos regimes, eles fossem mandados para regiões de exílio e sobrevivessem. Mas não era o ponto alto da nossa questão, não é o ponto alto da Operação Condor, certo? Ele não fala que o objetivo era coordenar, não era esse, tá? A opção C, interferência de potências mundiais. De certa forma, houve sim essa interferência, né? Se a gente considerar o fato de que a operação ela tinha como objetivo manter essa relação do capitalismo nos países da América do Sul, né, que, de certa forma, são países que são próximos aos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não queria colocar nenhum território próximo às suas fronteiras, de certa forma, em perigo de um regime comunista, de um regime socialista. Tá? A opção D fala da repressão de ativistas oposicionistas, certo? E a opção E fala da implantação de governos nacionalistas. A questão é, os regimes militares eram nacionalistas? Eram. Tá? O regime militar no Brasil, ele tem a ideia dele é justamente essa, de que o país não caísse nas mãos dos comunistas, e o país não se tornasse um país vermelho, não se tornasse um país socialista. Né? Então, todo o seu caráter do regime militar é um caráter que traz justamente isso, traz para a questão do nacionalismo, de um país forte, né, de um país onde se prevaleça uma opinião e as outras opiniões elas são reprimidas. Né? O lema do Brasil, ame ou deixe-o. Então, essa é uma das questões bem interessantes. Todos esses governos eles têm os caráteres nacionalistas. Porém, o objetivo central da operação, quando ela foi instigada, né, ela foi influenciada pelos Estados Unidos e pela CIA, é justamente o que está na opção D, que é a repressão de ativistas oposicionistas. Então, era justamente, se a gente volta aqui na questão, ele fala, com base na doutrina de segurança nacional e tendo como principais características um anticomunismo militante. Então, ou seja, por mais que você tenha um caráter nacionalista, um caráter de proteção ao seu país, mas, em primeiro lugar, o que a operação teve como objetivo? Caçar justamente esses oposicionistas, caçar e reprimir, certo? Aí ele fala também a imposição de papel político das Forças Armadas e a definição de fronteiras ideológicas. Na questão, você pode se confundir de alguma forma na opção A, quando ele fala de modificação de limites territoriais, né? Quando ele fala de fronteiras ideológicas. Fronteira ideológica não é fronteira física, então, portanto, não tivemos nenhuma modificação no sentido territorial, certo? Na questão ideológica, sim, aí sim nós tivemos uma modificação. Se a questão falasse sobre modificação de limites no âmbito ideológico, ok, poderia ser a resposta correta, certo? Mas, como não tem esse caráter, não tinha o caráter... aqui a questão fala do caráter físico e não tem esse caráter físico, então era a questão das fronteiras ideológicas mesmo. Então, portanto, o que você faz? Você caça os oposicionistas, você prende, você reprime de certa forma, e alguns são enviados para exílio, outros podem ser executados, torturados, presos de certa forma. Então, o que você faz? Você cria uma fronteira para ideologias contrárias à sua ideologia, certo? Então, se a gente parar para pensar, hoje, se a gente traz muito para o nosso dia atual, algumas pessoas acabam tendo ideias de que as fronteiras ideológicas elas ainda existem, né? Algumas pessoas elas já não concordam com a opinião contrária. Então, a gente entra muito em debate político atualmente justamente por causa desse fator, certo? Vamos passar aqui para a próxima questão, certo? Que é a correção, né, na questão anterior.
E aqui outra questão que vai tratar sobre o sistema político do Brasil. Aqui a gente vai voltar para a Primeira República, né? Então, a gente saiu da independência, saímos do Império e entramos na República, tá? E a questão fala assim: o coronelismo era fruto da alteração na relação de forças entre os proprietários rurais e o governo. Isso significava o fortalecimento do poder dos estados, antes que o predomínio do coronel. Nessa concepção, o coronelismo é, então, um sistema político nacional, com base em barganhas entre o governo e os coronéis. O coronel tem o controle dos cargos públicos, desde delegado de polícia até a professora primária. O coronel hipoteca seu apoio ao governo, sobretudo na forma de voto. E a pergunta, né, no contexto da Primeira República no Brasil, as relações políticas descritas baseavam-se na... Então, para a gente entender, o cargo-chefe da economia brasileira, ao término do Império, início da Primeira República, né, a gente ainda tinha a imagem daqueles produtores de café, né, aqueles proprietários rurais, certo? Eles ganharam essa alcunha de coronéis, certo? Devido às suas influências nas regiões onde eles habitavam. Muitos desses títulos de coronéis eram comprados, tá? Eles compravam o título de coronel, compravam a patente, né? E, de certa forma, eles mandavam naquela região, né? Isso aí é muito comum. Então, a questão, ela vai perguntar quais eram as relações políticas descritas, certo? Você tinha as figuras políticas, certo? E tinha o coronel. Muitas das pessoas das determinadas regiões, elas acabavam por apoiar o coronel em vez de apoiar um político, ou um partido, ou um sistema político, certo? Então, se aproveitando desse sistema, o que o coronel fazia? Ele se encontrava com o político, barganhava, né? Fazia negociações de seu interesse e de interesse para a sua região, e em troca disso, o senhor lá, o coronel, ele faria as pessoas votarem naquele político, né? Que a gente conhece como voto de cabresto. Então, as pessoas que habitavam aquela região ou habitavam o território do coronel eram obrigadas a votar naquele político que o coronel apoiasse, porque o coronel tinha os interesses ali nas questões políticas daquele político. Então, a opção A fala na coação das milícias locais. A opção B, estagnação da dinâmica urbana. A opção C, valorização do proselitismo partidário. A opção D, disseminação de práticas clientelistas. A opção E, centralização de decisões administrativas, certo? A gente vai falar sobre um pouco de cada uma. Coação das milícias locais, certo? Cada coronel, ele tinha suas próprias milícias, certo? E a coação é um objetivo de você fazer pressão psicológica, se a gente for pegar ao pé da palavra, fazer pressão psicológica, de certa forma, desestabilizar as milícias locais. Porém, essas milícias eram pagas, eram financiadas pelos coronéis. Então, quando, por exemplo, na questão do voto de cabresto, as pessoas, elas, quando iam votar, obviamente o voto já estava decidido por aquela pessoa, os milicianos do coronel, elas acompanhavam essas votações, né? Então, para você ter a certeza de que a pessoa foi lá e colocou na urna o que foi entregue para ela, que era para votar no candidato X, certo? Então, a gente não tinha essa coação das milícias a esse primeiro momento, certo? A gente está falando aqui nos primeiros momentos da Primeira República nessa questão do coronelismo. Então, a gente não tinha esse fator, porque justamente essas milícias eram apoiadas, eram financiadas pelos coronéis, certo? A opção B fala sobre estagnação da dinâmica urbana. Também não vai ser esse fato, porque, como eu falei, ele vai atender os anseios do coronel. Então, o coronel ele pode ter a questão de desenvolvimento urbano para que ele possa se garantir como uma figura importante dentro da cidade, né? Então, o que ele faz? Ele desenvolve, por exemplo, aqui ele fala, o coronel tem o controle de cargos públicos, desde delegado de polícia até a professora primária. Então,
o coronel ele tinha esse controle, certo, acerca de toda a região, certo, e ele poderia, assim, de certa forma, fazer essa evolução urbana, por assim dizer, dentro dos seus interesses de se manter como figura importante daquela região. Tá? A valorização do proselitismo partidário. Não vai ser essa questão porque alguns dos coronéis eles não eram ligados a partidos. Como eu falei, eles são ligados àqueles políticos pelo jogo de interesse. Então, se o político, independente do seu partido, ele garanta ao coronel o que ele deseja, então ele vai apoiar aquele candidato, independente de qual partido ele seja. Mas se o outro candidato oferece mais ao coronel, que seja para ele mais satisfatório, então ele acaba migrando o seu apoio, a sua influência, né, para aquele outro candidato. Tá? Aí a questão D fala de disseminação de práticas clientelistas. Tá? E a opção E fala de centralização de decisões administrativas. Essas são duas questões, as duas respostas que deixariam um aluno confuso. Tá? Quando ele fala de centralização de decisões administrativas, a gente viu que no texto ele fala que o coronel ele tem controle dos cargos públicos, né, do delegado de polícia, da professora primária, das diversas situações cotidianas. Porém, quando ele fala que as relações políticas descritas na Primeira República, a questão D, que fala da disseminação de práticas clientelistas, né, que é justamente isso, o coronel, ele vai lá, faz esse jogo de interesse com o político e, em seguida, ele vai influenciar, né, através do voto de cabresto, toda aquela região a votar naquele determinado político, certo? Então, acaba que essa prática se chama de clientelismo, certo? Então, a resposta correta nessa vai ser a opção D, certo? Que é a questão da disseminação de práticas clientelistas, tá? A opção E não se cabe porque ela só vai fazer essa confusão com o texto, certo? Mas as decisões administrativas, como um todo, elas vão acabar que no final vão pesar para o lado político, certo? Que vão ser os representantes políticos a níveis municipais, estaduais e federais, tá? Não cabendo assim ao coronel esse poder todo, certo? Nós vamos passar agora uma revisão do que foi tudo trabalhado nessa questão, né, nessa aula de hoje, certo? Nós vamos repassar as 4 questões que nós trabalhamos hoje, tá? Reforçando que são os temas que tiveram a maior participação, a maior influência na prova do ano passado, do Enem, certo? E que possam ter nessa prova de 2017 também, certo? Na primeira questão, aqui na tela, nós trabalhamos sobre o regime militar, né, e a questão da Nova República. A questão, ele nos perguntava sobre o período descrito, né, que era o final do regime militar e início da Nova República, apresentava continuidades e rupturas em relação à conjuntura histórica anterior, né? A conjuntura histórica anterior que ela se referindo é o regime militar. Uma dessas continuidades consistiu a resposta que a gente deu para a questão foi a opção C, né? Que foi a presença de políticos com trajetórias no regime autoritário. E a gente usou como exemplo o presidente José Sarney, que é considerado o primeiro presidente desse período na República, né, esse novo período da democracia brasileira. Ele foi o primeiro presidente e ele tinha ligação direta com o regime autoritário por presidir o Partido Arena. Tá? O Partido Arena é a Aliança Renovadora Nacional, certo? É a abreviação. Tá? Aí a gente passou para a questão 2, que foi a questão que falava sobre a xenofobia. Tá? Foi uma questão que falava da discriminação, onde vocês podem ver que tem 2 textos. O primeiro texto tratava de uma declaração do ministro húngaro falando sobre os refugiados, né, sérvios que estavam entrando no seu país, onde ele dizia que
o país não podia esperar uma posição da ONU e que construiria um muro, né, de forma a bloquear a passagem desses imigrantes, né? Aí no texto 2, é onde a ONU criticando essa posição do governo, né, onde o governo ele passa a tomar posicionamento sobre essa questão e acaba, de certa forma, influenciando a sua população contra aqueles imigrantes, né? E aí a gente tem aí a pergunta que diz assim: o posicionamento governamental citado nos textos é criticado pela ONU por ser considerado um caminho para. E a resposta foi a letra E, que falava do fortalecimento das práticas de discriminação, né? Foi uma forma, o governo acabava alimentando esse sentimento xenofóbico de discriminação para com o estrangeiro. E chegamos na terceira questão que nós trazemos para hoje, que também tratava de questões políticas, né, das questões de ditaduras civil-militares. Foi uma questão maior, né? Ela envolvia um sentido mais amplo, certo? Ela não ficava delimitada a um país, mas ela se aproveitou todas as ditaduras da região da América do Sul, né, que ele trata no texto como Cone Sul, que foi aquela operação que tinha como objetivo caçar e reprimir lideranças opositórias, né? Então, foi uma operação que, de certa forma, ela tinha a sua intervenção norte-americana, principalmente, e a questão perguntava, levando-se em conta o contexto que foi criado, né, que a gente comentou isso, qual foi o contexto que ele foi criado? A Guerra Fria, tá? Então era um momento de tensões entre os Estados Unidos, uma potência capitalista, e a União Soviética, uma potência socialista, tá? Então ela foi criada justamente para reprimir possíveis ramificações comunistas, socialistas que viessem a acontecer na América do Sul e, consequentemente, estariam próximas dos Estados Unidos, tá? A resposta correta foi a repressão de atividades oposicionistas, que foi a opção D. E a gente, na última questão, também tratando a questão política, né? Tratando da Primeira República do Brasil, né? A questão do coronelismo, né? Então, ele perguntava, no contexto da Primeira República no Brasil, as relações políticas descritas baseavam-se né? A resposta também foi a D, que é a disseminação de práticas clientelistas, como a gente tratou, é quando o coronel, aquela figura importante em uma determinada região, por comprar o seu título, comprar a sua patente de coronel, ele tinha uma influência muito grande nessa região. O texto trata isso, que ele tinha essa influência no controle dos cargos públicos, o delegado da polícia, a professora da escola primária. Então, esse coronel, ele detinha todo o controle sobre essa região, né, por ele definir esses cargos, né, por ele definir o andamento daquela região, uma cidade, um município. Então, ele fazia esse jogo de interesses com os políticos, né, naquele período, e a prática de clientelismo era quando era satisfatório ao coronel aquele jogo de interesse, ele fazia com que aquela região toda votasse, né, através de voto cabresto, onde o coronel decidia em quem você votaria, acabava ele votando naquele político que ele tinha interesse. Tá bom, pessoal? Então, a gente encerra hoje por aqui nossa aula, tá? Lembrando só a vocês que isso é um pouco do que cai no Enem, certo? A gente vai, em próximas aulas, trazer mais conteúdo, trazer mais abordagens, mais debates, né? Mas que esse é o que ficou explícito na prova de 2016, né? No que eles estão trazendo para a prova, né? A questão tanto da atualidade quanto aquela questão mais técnica, a questão da história em si, do fato histórico em si. Tá bom, pessoal? Obrigado, bons estudos para vocês.